Bom, agora que nós vamos fazer é construir, né, o diagrama de energia para os orbitais moleculares para essa molécula H2+, esse íon molecular. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é a nossa ordenada de energia, né, que aumenta nesse sentido, e nós colocamos aqui, na mesma energia, os dois orbitais atômicos da molécula A, o hidrogênio, né, um S, e um S da molécula do hidrogênio B, tá? Na mesma energia. Esses são os orbitais atômicos. A combinação linear de dois orbitais atômicos gera dois orbitais moleculares, um de menor energia e outro de maior energia, tá? Esse é o Φ+, e esse é o Φ-, que a gente já viu a dedução deles. E aí é só colocar os elétrons, tá? Só uma coisa importante aqui, a diferença de energia entre o orbital atômico e o Φ+, ela é menor que a diferença de energia entre o orbital atômico e o Φ-. Essa energia aqui, essa diferença é um pouquinho ligeiramente maior do que essa diferença aqui, tá? Então, ou seja, os elétrons que ficam aqui sempre vão desestabilizar mais a molécula do que o elétron que fica aqui. Se a gente for olhar o contorno, né, o contorno dos orbitais atômicos individuais, nós temos aqui que é o esférico, né, um SA e um SB. E o orbital molecular, no Φ+ e o Φ-, que nós chamamos de agora o sigma e o sigma antiligante, ele tem esse contorno aqui. Observem que entre os dois núcleos dos dois hidrogênios, nós temos uma grande densidade de elétrons. E aqui nós não temos densidade de elétrons, né? Nós temos um nódulo aqui, ó, tá? Então, esse aqui é o diagrama de orbital molecular para o nosso íon H2+. Tá? Lembrando, né, que essa distância, essa diferença de energética aqui é sempre menor que esta aqui. Bom, tem nesses orbitais tem uma nomenclatura que é o G e o U, que vem do alemão Gerade, a gente chama no Brasil de Gerade, né? Vamos continuar falando porque fica mais fácil. Significa o seguinte: se eu tenho um ponto aqui que passe pelo centro de inversão da molécula, o centro de inversão é exatamente nesse ponto aqui, ele pode ser refletido exatamente nesse ponto aqui, tá? Ou seja, tem uma simetria adequada, então é um gerade. Nesse caso aqui, se a gente vai ver que se eu pego esse mesmo ponto aqui, o orbital antiligante, e passo através do centro de inversão e chego nesse ponto aqui, não é a mesma simetria, porque aqui tem um sinal diferente desse sinal aqui, tá? Essa cor azul significa que tem sinais diferentes. Então, esse aqui é o angerade, tá? Então, nós temos aqui o orbital sigma antiligante U e o sigma ligante G, tá? Bom, uma coisa de relembrando aí é a ordem da ligação. Ordem de ligação, na verdade, o que é? É o número de elétrons ligantes menos o número de elétrons antiligantes dividido por 2, tá? Ligantes e antiligantes. Então, a ordem de ligação para esta molécula aqui, que na verdade vai nos dizer o quão estável essa molécula é, ou se ela pode existir, segundo a teoria do orbital molecular, né? Para esta molécula aqui, nós temos o quê? Quantidade de elétrons ligantes. Nós só temos um, né, que veio de um dos orbitais. Menos a quantidade de elétrons antiligantes. Nós não temos nenhum no orbital antiligante. Dividido por 2 vai dar uma ordem de ligação 0,5. Isso nos dá a informação de que essa molécula é possível de existir, segundo a teoria dos orbitais moleculares.
Vamos fazer aqui agora o orbital molecular e a ordem de ligação para a molécula de H2. Tá? Agora já não é mais o íon molecular. Então eu tenho 2 elétrons, tá? Um de cada átomo. Construí o diagrama de energia dos orbitais moleculares. Coloquei os 2 elétrons no sigma ligante, gerei, e vou calcular a ordem de ligação. Número de elétrons ligantes menos número de elétrons antiligantes dividido por 2. Então, o que eu tenho? Eu tenho 2 elétrons no orbital antiligante, nenhum elétron no orbital antiligante, dividido por 2 vai dar uma ordem de ligação 1. Isso significa que essa molécula, segundo a teoria dos orbitais moleculares, é possível de existir. Vamos fazer para a molécula de hélio 2. O hélio 2, eu tenho 2 elétrons de um orbital atômico do hélio, um SA, e 2 elétrons do outro hélio, do outro átomo hélio. Fazendo a distribuição eletrônica nos orbitais moleculares, eu tenho 4 elétrons sendo distribuídos aqui. 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. O número de elétrons ligantes, 2. Número de elétrons antiligantes, 2. Né? Então, a ordem de ligação é 0. Segundo a teoria dos orbitais moleculares, essa molécula não existe. Não é possível sintetizar essa molécula, tá? Uma coisa importante, pessoal, quanto maior a carga nuclear efetiva, então dê uma lembrada em carga nuclear efetiva, tá? Como calcula tudo. Quanto maior a carga nuclear efetiva, os orbitais estão mais próximos do núcleo. Tanto os orbitais atômicos, né? Quanto depois os orbitais moleculares vão estar mais perto do núcleo. Isso quer dizer o seguinte, quando eu comparo a minha molécula de H2 com a minha molécula de HL2, como o hélio tem maior carga nuclear efetiva, os orbitais estão mais perto do núcleo, ou seja, menor energia, e se essa molécula existisse, ela teria mais estabilidade, tá? Então ela tem, lembrando, né, que nós estamos falando sempre em energia, tá bem? Então, a ordem de ligação agora para esse íon molecular He2 hélio, né? 2+. É semelhante ao anterior, com um elétron a menos. Eu vou ter agora 2 elétrons no sigma G ligante e um elétron no sigma U antiligante. A ordem de ligação é 0,5. Segundo a teoria dos orbitais moleculares, esse íon molecular é possível de existir. Agora, para o hélio 2 íon, né? É semelhante ao hidrogênio 2, né? Segundo a teoria de orbital molecular, essa molécula tem uma ordem de ligação 1, então ela pode existir. Vamos calcular aqui agora a ordem de ligação para a molécula de lítio 2. Lítio 2 já tem agora elétrons no orbital 2s. A distribuição eletrônica é 1s2, 2s1. Então, 2s1. Aqui eu tenho os orbitais atômicos, né, lítio individual, e aqui eu tenho o orbital molecular. Observem que esses 2 orbitais atômicos aqui, que estão mais perto do núcleo, a diferença de energia deles é muito pequena. Tá? E o orbital mais externos, que são os 2s, que são os de fronteira, já tem a sua energia mais separadas. Então, fazendo a distribuição eletrônica, né, a gente tem aqui 6 elétrons, 3 de cada átomo. Vou distribuir aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho agora a ordem de ligação, 2 elétrons nos orbitais ligantes, sigma G, nenhum elétron no orbital antiligante, ordem de ligação 1. Tá? Então, essa molécula, segundo a teoria dos orbitais moleculares, pode existir.
Nesse caso aqui, né, como esses dois orbitais estão muito perto do núcleo, né, é um orbital bem pequeno, se a gente for ver isso aqui, são resultados de cálculos, né? Se a gente for ver o tamanho do orbital, ele é muito pequeno e não tem interação, tá? Não participa muito da ligação química, ao contrário desse aqui. Densidade eletrônica entre os dois núcleos dos elementos de lítio tem uma densidade eletrônica bastante alta. Já o antiligante não, né? Mas, enfim, esse aqui é o que faz a ligação propriamente dita, né? Então, esses dois orbitais atômicos aqui são muito atraídos pelo núcleo, tá? Então tem uma baixa sobreposição, quase não participa da ligação. E do berílio 2, tá? Ordem de ligação, agora nós temos bem similar ao lítio, né? Esse aqui quase nem participa da ligação. Fazendo a distribuição eletrônica, nós vamos ter 2 elétrons no orbital ligante, 2 elétrons no orbital antiligante, com uma ordem de ligação 0. Então, provavelmente, essa molécula aqui, segundo os orbitais moleculares, na teoria, ela não existe. Agora, pessoal, tem vamos ver agora a distribuição, né, de orbital energia, diagrama de energia molecular, de orbital molecular para o boro B2, onde a configuração eletrônica já envolve elétrons no orbital atômico P. Tá? Então, o boro tem essa distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p1, né, que ficaria nessa distribuição, lembrando que esse elétron pode estar em qualquer um desses 3 orbitais. Então, primeira coisa que a gente faz, geralmente coloca todos os orbitais, né? Então, o orbital 1s do boro tem esse formato cilíndrico, né, que nós já vimos ele. O orbital 2s do boro já tem esse formato, lembrando, né, que ele é um orbital maior, é cilíndrico, é maior, e aqui no núcleo, ó, dá para ver uma parte do orbital 1s. E o 2p, que na verdade eu tenho, né, o 2px, o 2py e o 2pz. Lembrando, né, que nós estamos aqui colocando o eixo de ligação como sendo o Z, por convenção, tá? Então, nós temos o PY, lembrando, né, que quando é P, está nessa posição aqui, tá? Sempre no eixo. Bom, quando nós vamos montar a molécula, né, nós temos a combinação linear dos orbitais. Então, quando eu combino os dois PZ, né, com sinais idênticos, né, sempre lembrando que a cor aqui significa o sinal dessa superfície. Então, o meu eixo Z está aqui, eu vou ter um orbital atômico e um orbital atômico. Tá? No PX seria assim, né? Lateral. Lembrando que o meu eixo da ligação é o Z. E o meu... Opa, esse aqui é o PX, tá certo? Esse aqui é o meu PY, tá? Que está neste eixo de ligação, neste eixo aqui o Y, e o eixo de ligação é o Z. Então, nós temos essas combinações dos orbitais atômicos. O que isso vai trazer? O PX, né, quando eu combino os dois PX, vai ter um com sinais similares e outro com sinais contrários, né, que vai gerar o orbital π ligante e o orbital π antiligante, sinais opostos. Tá? Quando eu faço do PY, mesma situação. Eu vou ter o orbital π ligante e o orbital π antiligante por causa das diferenças de sinais. E o PZ, que nós por convenção falamos que é o eixo da ligação, vamos ter o sigma ligante e o sigma antiligante. Por que sigma, né, pessoal? Porque está no eixo da ligação.
tá? Lembrando que aqui está com sinais iguais, né? E aqui sinais opostos. Montando esse orbital molecular, né? Agora nós fizemos as combinações, e aqui eu não estou colocando o 1s, lembrando, né? Porque ele está muito perto do núcleo e a diferença de energia aqui é muito pequena e ele quase nem participa da ligação. O 2s também aqui quase nem vão participar da ligação. O que nós temos aqui, então? A combinação linear dos orbitais atômicos 2p, que nós fizemos o quê? Temos dois orbitais atômicos PU, um orbital atômico sigma G, dois orbitais atômicos pi G antiligantes e um orbital antiligante sigma U, tá? Fazendo a distribuição eletrônica, nós temos um elétron só em cada orbital P, dos orbitais atômicos, vou ter dois elétrons e vou fazer a distribuição eletrônica, um em cada orbital atômico, molecular, πu. A ordem da ligação, a gente calcula do mesmo jeito, tá? Eu tenho dois elétrons nos orbitais ligantes, não tenho nenhum elétron nos orbitais antiligantes. Então, a minha ordem de ligação é 1. Então, segundo a teoria do orbital molecular, para esta molécula de B2, ela pode existir, tá? Então, geralmente, essas moléculas, quando tem já o orbital atômico P, ela tem esse formato aqui, ó. Observem que os elétrons mais internos, a diferença de energia é muito pequena e a participação na ligação é quase nenhuma, tá? Ou seja, tem um nódulo aqui, ó. Não tem interação entre esse orbital e esse orbital, porque está muito perto do núcleo. Os elétrons de fronteira, né, que vão fazer a ligação propriamente dita. Nesse caso também, o orbital 2s já tem uma pouca participação aqui, né? Já tem uma certa participação, o antiligante não, claro, e eu tenho essa configuração do orbital molecular para os orbitais atômicos 2p, ou p em geral, tá? Observem que aqui o meu sigma ligante tem uma grande densidade eletrônica entre os dois núcleos, né, que seria o meu eixo de ligação, e os orbitais p tem uma participação na ligação, só que lembra, né, o orbital π ele é interação lateral, e esse aqui é a interação frontal. E os antiligantes que têm sinais opostos e não tem muita densidade eletrônica entre os dois núcleos, tá? Então, esse aqui é do cálculo, contorno, né? Cálculo de contorno dos orbitais. Esse aqui é o desenho esquemático deles, tá? O que significa cada um deles. Tá bem? Então, esse aqui é um esquema geral para esse tipo de orbital molecular. Aqui a gente eu desconsidero, né, sempre esse 1x aqui, perdão, 1s. Então ficaria esse formato aqui. E ainda se eu quiser, quando for fazer a distribuição eletrônica, só fazer a distribuição eletrônica dos orbitais mais externos, né, eu posso desenhar somente o diagrama de energia do orbital molecular para os elétrons mais externos, tá? Aqui, pessoal, o diagrama, né, dos orbitais moleculares para todas as possíveis moléculas de lítio até neônio, tá? Ou seja, lítio 2, berílio 2, boro 2, enfim. Nesse diagrama traz também a ordem de ligação para cada uma dessas moléculas, dizendo se ela pode existir ou não, segundo a teoria dos orbitais moleculares, né? E uma coisa interessante aqui, que a gente vai estudar, é que existe uma separação entre esses dois grupos de moléculas, que é o seguinte. Observem aqui que neônio, se existisse, né, F2O2, tem a teoria, o diagrama de orbital molecular, a distribuição de energia para esses orbitais moleculares, sendo o sigma
de menor energia, o σg, proveniente dos orbitais 2p de menor energia. Quando eu passo do N2, C2, B2, enfim, para esse grupo de elementos, há uma inversão. O σg, né, está com maior energia do que o πu, que está de menor energia. Há uma inversão, tá vendo? Deste orbital molecular para este orbital molecular. O sigma e o pi, σg e o πu, tá? Nós vamos entender agora por que existe essa inversão entre esses dois orbitais atômicos e essa inversão energética. Primeira coisa que a gente tem que analisar é a carga nuclear efetiva desses elementos. Tá? Estou pegando aqui do lítio ao flúor e colocando ele, né, em escala de energia. Observem que a diferença entre o orbital 2s atômico, tá? Orbital atômico 2s e orbital atômico 2p, para esses elementos com um número atômico maior, é maior. A diferença é bem maior aqui, ó. E essa diferença vai diminuindo conforme vou diminuindo a carga nuclear efetiva. Então aqui, ó, é bem menor do que esse aqui. E o lítio-berílio não tem diferença porque não tem elétrons nos orbitais 2p, tá bem? Então, analisando esse primeiro gráfico aqui, então quando a gente analisa essa diferença de energia, a gente vê que, né, eu tenho aqui quase só 500 kJ de diferença de energia, e aqui eu tenho uma diferença bem grande, mais que 2.000 kJ de energia de diferença, tá? Entre o boro e o flúor. Quando a gente constrói o orbital molecular para essas duas possíveis moléculas, né? O B2 e o F2, como as diferenças de energia são menores e a carga nuclear efetiva são diferentes, o que a gente vai ter? Orbitais mais atraídos para o núcleo, né? Menor energia, mas com uma diferença de energia entre eles grande. Esse aqui seria do flúor. Esse aqui do boro. Ou seja, a diferença menor e mais energético. Tá? O 2s está aqui, ó, e o 2s está aqui. Tá? Então, o que acontece quando a gente começa a analisar isso aqui? Existe uma coisa que é o seguinte, perdão, minha garganta estava ruim. O orbital molecular só vai existir se os orbitais atômicos tiverem energia e simetria adequada. Esses dois fatores têm que existirem. Só vai existir se energia, né, e simetria adequada. Aí vai haver uma combinação entre esses dois orbitais atômicos. Então, orbital molecular só existe se só vai, né, ser efetivo se os dois orbitais atômicos tiverem energia e simetria adequada, tá bem? Então, essa é uma informação bastante importante. Agora, formados os orbitais moleculares, se eles tiverem energia e simetria próximas, o que pode acontecer? Pode acontecer deles se combinarem. Então, vamos lá. Orbitais atômicos de energia similar, ou seja, energia próxima, né? E mesma simetria, ou seja, o S com S, G com G, né? Se combinam para formar orbitais moleculares. Até aqui é o que a gente está vendo, tá? Então, é a combinação linear de orbitais atômicos. Formados orbitais moleculares, a pergunta vem: se existisse orbitais moleculares de energia similar e simetria, e mesma simetria, haveria uma combinação? Sim. Também pode se combinar para formar novos orbitais moleculares. Então, observem aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho dois orbitais moleculares σg de mesma simetria, né? Mesma simetria.
E de energia, aqui não está na escala, tá, pessoal? Não está na escala de energia, mas se a gente calcular a energia desses dois orbitais, a gente consegue ver que esses dois aqui são muito próximos em termos de energia. Simetria é a mesma e energia bem próximo. Então, o que vai acontecer? Esse orbital vai se combinar com esse orbital, tá? E vai gerar dois novos orbitais moleculares. Um de maior energia e outro de menor energia. Tá? Então, quando ocorre essa situação, esses dois orbitais moleculares se combinam, formando dois novos orbitais moleculares, um de maior energia e outro de menor energia. Só já adiantando aqui, já observa a energia desse sujeitinho aqui, ó, desse orbital, onde ele está, tá? Então, vamos lá. Então, quando a gente realmente faz o cálculo, né, a gente vê que esse sigma G que estava aqui subiu, né? Ele está mais energético que os dois πu, que não alteraram sua energia, tá? E esse aqui desceu um pouco mais, ó. Então, o que era uma situação de orbital molecular assim, ficou agora nesse formato. Houve uma inversão, tá? Houve uma inversão desse, em termos de energia, né? Não em termos de simetria. Houve uma inversão e ele ficou mais energético que os dois πu. Acontece que... Cadê? Esses dois orbitais moleculares, que também têm simetrias próxima, ou seja, idêntica, também tem energia bem próxima, segundo se a gente fizer, se nós fizermos os cálculos. O que vai acontecer a mesma coisa. Um vai diminuir a energia e o outro vai aumentar a energia. É mais discreto, mas isso ocorre, tá bem? Então, o resultado final disso, pessoal, esse diagrama de orbital molecular, onde esse aqui aumenta um pouco em relação ao diagrama, né, sem interação de orbitais moleculares, e esse aqui inverte a energia com os dois π. Por isso que tem aquela inversão, tá? Ou seja, eu tinha uma situação que era assim e ficou nessa situação aqui, tá? Ou seja, inverteu os orbitais. Por isso que aqui naquele diagrama, aqueles dois grupos tem inversão, tá bom? Isso nós chamamos de mistura sigma, tá? Quando esse sujeitinho aqui mistura com esse aqui, gerando, né, essa inversão, ó, veio daqui para cá, tá? Isso aqui nós chamamos de mistura sigma. E quando tem a mistura do antiligante, que desceu um pouco e subiu um pouco, nós chamamos de mistura sigma antiligante. Tá bem? Então, é por isso que nós temos essa inversão de energia. Então, nós temos isso, tá? No geral, para esse grupo de moléculas, nós temos aqui a inversão, né? Porque essa diferença de energia é muito pequena. E para este não. A diferença de energia é grande e os orbitais moleculares não vão interagir. Tá bem? Bom, para falar assim, a verdade, quando a gente calcula isso no computador, no início eu falei, né, que a teoria do orbital molecular é bastante complexa. A gente vê que, até aqui a gente está falando que esse orbital aqui tem a contribuição esse orbital molecular, tem a contribuição desse orbital atômico e desse orbital atômico. Esse orbital molecular antiligante tem a contribuição desse orbital atômico e desse orbital atômico. Por isso que tem essas, né, linhas tracejadas. A mesma coisa acontece aqui. Esses dois orbitais π têm a contribuição desse orbital atômico e desse orbital atômico. Esse orbital sigma molecular, né, tem a contribuição desse orbital e desses orbitais. Então, é isso que a gente estava desenhando, tá? No caso aqui, é uma molécula de nitrogênio.
Só que, na verdade, quando a gente faz o cálculo mesmo, a gente observa que, por exemplo, esse orbital molecular sigma U, ele tem um pouco da contribuição deste orbital, que vem lá do PZ. Porque lembra que sigma são interações frontais no eixo da ligação, e o PZ também está no eixo da ligação. Então, acaba que este orbital P, quando a gente, por, a gente chama de dizer quando está na ligação, no eixo da ligação, ele também participa desse orbital molecular, tá? E também os orbitais S, lógico, né, que participa desse orbital sigma. Por quê? Também está na mesma, no eixo molecular, no eixo internuclear, perdão, tá? No eixo da ligação molecular. Então, na verdade, o que a gente tem é uma coisa bem mais complexa, né, do que simplesmente essa distribuição de energia dos orbitais moleculares. Mas para saber isso, pessoal, é fazendo cálculo no computador, tá? Ou a pessoa é muito mais experiente e já consegue, né, fazer essas distribuições mais complexas que a gente está fazendo aqui. Claro que por dedução, quando a gente percebe que se eu tenho densidade eletrônica entre, né, nos orbitais P atômicos, entre os dois núcleos, acaba que vai afetar um pouco, né, os orbitais sigma que também estão entre os dois núcleos. Tá? Então a gente acaba desenhando as contribuições aqui. Mas isso não é cobrado de vocês, tá? Eu quero aqui a ideia é mostrar para vocês que o orbital molecular tem essa distribuição de energia, né? Menos energia até a maior energia, e da onde vem a formação desses orbitais moleculares. Tá? Então, se a gente for ver esses orbitais moleculares, tem participação de vários orbitais atômicos, não só desses aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia. Então, explicado a diferença entre esses dois grupos de moléculas, né? Por que que existe essa inversão. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Se não entendeu, nós vamos discutir isso aí numa aula síncrona, tá? Mas vocês podem mandar mensagem já assim que começar a surgir as dúvidas.